Oiê, sou Yara e eu vim mostrar aqui toda a minha produção que eu fiz no meu primeiro mês fazendo crochê. Primeiro mês que eu decidi que eu ia começar a fazer crochê para poder vender. Eu já fazia, mas assim, coisas pontuais e só para mim, aqui em casa e tudo. Mas eu decidi fazer para vender a partir de agora. Então, no mês de maio, eu comprei alguns barbantes. Na verdade, no mês de abril eu comprei. E aí, no mês de maio, eu comecei a minha produção. Alguns eu já vendi. E aí, alguns não estão aqui. Eu vou colocar foto ou vídeo desses que eu já vendi que não estão aqui. Mas hoje eu vou mostrar a produção do mês de maio. Fica comigo. Então, escolhi apenas um modelo para fazer de tapete. Por quê? Porque por ser o meu primeiro mês, eu não quis pegar um monte de modelo diferente. Eu também não tinha muita variedade de cor, de barbante, não tinha muita noção de como fazer uma produção. Então, eu preferi pegar apenas um modelo e montar uma coleção desse modelo, desse tapete, e fazer vários tapetes de várias cores, só que do mesmo modelo. Porque isso ia me poupar tempo, porque cada vez que eu fazia mais rápido esses tapetes. Então, para mim ficava cada vez mais fácil fazê-los. Então, eu preferi optar pela repetição de um mesmo padrão, de uma mesma coisa, e ir aprimorando isso do que fazer vários diferentes e depois não decorar, não conseguir me lembrar dos pontos, enfim. Então, eu escolhi o modelo da Cleo, né, tapete coração. Você acha facilmente aí esse vídeo dela. Inclusive, esse é o nome do meu tapete, porque é o tapete dela. E aí, eu escolhi esse modelo, modifiquei uma vez o bico. Vou mostrar para você aqui, nessa produção aqui dessa cor cru, com detalhes. Mas, assim, é porque eu preferi trabalhar com apenas um modelo. A princípio, eu estava levando mais de 2 dias para fazer um tapete. E aí, conforme foi passando o tempo, conforme eu fui fazendo esse mesmo modelo, fui aprimorando, eu cheguei a um dia o mesmo tapete. Eu me considero uma pessoa iniciante no crochê, né? Porque a gente vê muita gente que produz vários tapetes num dia só e às vezes a gente se sente lenta, sente devagar em relação a isso. Mas é uma questão mesmo de prática, porque no mesmo mês, como eu decidi fazer apenas um modelo, eu consegui diminuir pela metade o tempo que eu fazia. Eu já considero isso um grande avanço. Então, por isso que eu quis trazer, eu como iniciante, trazer aqui como está sendo a minha jornada iniciante para você que também é iniciante, para a gente poder trocar figurinhas a respeito disso. Porque muitas vezes a gente vê vídeos, a gente acompanha canais já maiores e é um pouco diferente para quem já é maior, para quem já está nessa jornada há um tempo, em relação a quem está começando agora, principalmente agora neste momento, neste contexto. Porque cada contexto, cada época, cada momento vai ser diferente. Eu acredito que quanto antes a gente começa, é melhor, porque a gente erra logo de início tudo que a gente precisa errar. A gente já faz as coisas, já comete os erros de venda, erros de precificação, erros de principiante aí, já o quanto antes, para que a gente possa se aprimorar e melhorar na nossa jornada. O objetivo é sempre melhorar, o objetivo é sempre trazer coisas melhores. Então, para esse segundo mês, eu ainda não escolhi um modelo, mas eu vou escolher um modelo diferente. Mas assim que eu conseguir vender os tapetes que eu tenho aqui, eu vou comprar novos barbantes para poder fazer novas produções. E aí eu vou escolher um outro modelo, vou escolher outras coisas para fazer, para poder trazer coisas diferentes também.
até aqui para vocês também, para que vocês possam acompanhar, beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar para você a minha produção. Esse aqui é o tapete que eu tô falando, modelo Cleo Coração. Inclusive, é o modelo que já está disponível. A Cleo gravou uma videoaula nova, já tinha uma videoaula antiga, e ela gravou uma videoaula nova. Foi pela videoaula nova que eu acompanhei. E aí eu fiz, só que eu modifiquei o bico aqui. Ela dá essa dica no final, ela fala, se você quiser fazer com ponto picô e tal. Aí eu quis fazer para ver como é que ficava. Então, eu produzi 3 desse na cor cru, barbante número 6. Aí eu fiz 1, né? 2, repeti a mesma coisa, ponto picô aqui no bico. Essa foi a única modificação em relação ao vídeo original. Mas ela orienta lá, se você quiser fazer picô, ela não explica. Acho que ela não explica, eu não lembro bem. Mas eu acho que ela não explica como é que faz, mas eu já sabia fazer e aí eu quis fazer. O terceiro, na cor cru, mesmo modelinho, tá vendo? Cada um desses eu tô vendendo a R$30. E aí o trio desse tapete, na cor cru, tá saindo a R$90. Aí eu queria mesclar cores também. Então eu fiz esse modelo aqui com azul royal e azul piscina. É o mesmo modelinho, Cleo. E aqui o bico é o bico que ela ensina no vídeo. Eu não fiz ponto picô. Esse é o bico mesmo que já tem lá. Aí nas cores azul royal, que eu quis fazer tanto no miolo aqui, quanto aqui no bico. Então eu peguei e só a parte mesmo do coração, do desenho, que eu fiz no azul piscina. Porque eu queria fazer diferente, ver como é que ficava misturando outras cores. E esse aqui eu também fiz 3 modelinhos dele, do azul. Cada um saindo a R$30. O trio saindo a R$90. Gente, eu achei tão fofo esse tapete azul. Vou te falar. Eu acho muito legal para colocar no quarto de criança. Para quem tem aí filho, 3 filhos, colocar assim no pé da cama deles. Muito legal. Ou até um na entrada do quarto, para quem tem 2, né? Um na entrada do quarto e um no pé da cama de cada um. Achei muito fofo, muito legal. Eu vou mostrar o suplá no final, porque eu fiz suplá também. Aí eu quis modificar algumas coisas, né? Ah, tá. Eu não falei o tamanho desses tapetes. Eles ficaram pesando em torno de 280, 270, variava. Teve alguns, esses do ponto picô, ele acaba gastando um pouco mais, o cru aqui, do ponto picô. Vou pegar ele de novo. Esse aqui, do ponto picô, ele gasta um pouco mais. Esse daqui, ele chega a passar, tá? De 270, 280, ele pode chegar até 300 gramas. Então, veja aí como é que fica mais econômico para você. E ele mede mais ou menos 65 por 43, pode chegar a 67 por 47, teve uns que chegaram aqui. O do ponto picô ele acaba ficando um pouco maior mesmo, justamente por isso, porque o picô ele estica, né? Tem essa pontinha. E aí eu fiz na cor pink 2, uma duplinha. Eu acho que esse daqui ficou muito legal, até pro quarto do casal, assim, sabe? Colocar de um lado da cama e do outro. Achei muito legal esse daqui também. Na cor pink. Esse daqui eu não modifiquei, o bico a mesma coisa da Cleo. O único que eu modifiquei foi aquele da cor cru. Os demais eu segui o mesmo padrão do vídeo. E aí eu queria fazer o rosa diferente, né? Então eu fiz pink no miolo e pink no bico e rosa aqui. Esse daqui eu também acho que combina com quarto de criança.
Acho que fica lindo no quarto de uma menininha. E aí, eu fiz mais 3 desse na cor cru. Eu fiz primeiro, cru não, na cor bege. Eu fiz primeiro um e a minha sogra gostou tanto dele que ela encomendou mais 2. E aí, por isso, eu não tenho mais eles. Então, eu tenho aqui 3 na cor cru, 3 na cor azul royal mais azul piscina, 2 na cor pink e mais um na cor rosa mais pink. E tinha mais 3 na cor bege, totalizando 6, 9, 12, né? Produzi 12 tapetes do mesmo modelo, mesmíssimo modelo. E aí, tem um canal que eu sigo, da Hit, que ela começou uma ideia de como você ser iniciante, ela ensina como você começar, como você fazer algumas peças para iniciante gastando pouco barbante. E aí eu fui fazer uma das peças que ela estava ensinando, que foi o jogo de banheiro. Eu nunca fiz jogo de banheiro na minha vida e eu resolvi fazer para poder ver. Aí eu tinha um cone fechado aqui na cortelha e resolvi fazer da cortelha. Esse daqui é o tapete grande. E aí são 2 desse daqui. Esse daqui é um pouco diferente. Vou pegar aqui as medidas e o peso para poder falar. Esses tapetes aqui, eles ficaram 64 por 42. Eu não pesei separadamente, porque aqui é o kit, né, que a gente vai vender, mas no kit todo ficou pesando 965 gramas. Ele realmente, com um cone dá para fazer, sobra um pouquinho, e aí a gente consegue fazer aqui. Essa é a tampa do vaso, é um pouquinho menor que os tapetes, e aqui no final, atrás, né, ela tem essa redinha colmeia para prender com esse que a gente faz o lacinho e tal. E aí, esse é o jogo de banheiro, que é feito com um cone de barbante. Foi o que eu fiz. E esse tá no valor de R$100. E essa tampa ficou na medida de 51 por 41. Todo jogo, lembrando, pesando 965 gramas. Todos os outros tapetes da coleção Cleo, eles são R$30 cada um. E os que são duplinhas sai por 60, os que são trio sai por 90 e o que é único sai a R$30. E aí a gente vai aqui para o suplás, que eu quis fazer diferente também, né? Testar outras coisas. Eu já tinha feito suplá, só que eu fiz para mim, fiz com aquele fio metálico na época do Natal, tava querendo fazer um negócio diferente, tal, peguei um modelo, fiz. Demorei muito na época para fazer, achei muito trabalhoso, mas aí dessa vez eu queria fazer porque eu já estava um pouco mais hábil, um pouco mais rápida depois de começar a fazer todos esses tapetinhos Cleo. Aí eu quis fazer suplá para poder ver como é que funcionava, como é que era e tal. E aí peguei modelos que já existem por aí, que são videoaulas, que é gratuito e tal, e eu tô indicando aqui, né? Aí eu fiz esse modelo aqui, Tulipa. Eu não lembro o nome do canal, mas eu vou procurar para colocar aqui na descrição. Aí eu fiz 4 desse, no modelo Tulipa, cada um sai a R$25, ou seja, o jogo aqui de 4, ele sai a R$25 cada um. E aí eu vou falar por quê? Porque esse jogo Tulipa, ele gasta bastante barbante aqui na parte da tulipa, porque nós fazemos vários pontos altos e depois os pontos picô. Ele fica bem pesadinho, você vê que ele é maleável, ele fica bem pesadinho, vou te falar aqui o peso. Ele pesa, em média, 185 gramas cada um, e ele é 40 centímetros de diâmetro. Ele fica um suplá bem grandinho e bem pesadinho. Essa parte aqui da tulipa, ela dá um pouquinho de trabalho para fazer, por isso o preço dele é um pouco diferenciado, né? Ele é R$25 cada um,
totalizando R$100 no jogo aqui com 4 peças. E por fim, lá da Sarah, eu peguei o modelo americano simples dela. E aí eu fiz 6 suplás na cor rosa. Esse suplá aqui, ele sai a uns 35 centímetros, 36 em média. É um jogo com 6 que eu fiz, 6 peças. Eu fiz com o restante do barbante que eu tinha feito o tapete rosa mais pink, e aí eu fiz com o restante. O cone chegou praticamente no final. Ficou só um pedacinho de barbante que sobrou. Eu achei ele muito fofo, muito simples assim e magnífico. Porque pela simplicidade, olha como que fica o desenho. Vai formando tipo umas mandalas. Eu achei muito legal isso aqui. E aqui é R$20 cada peça desse. Então, como são 6 peças nesse jogo americano aqui, ele sai a R$120. E aí essa foi toda a minha produção. São ao todo aqui 6 suplás na cor rosa, saindo a R$120 o jogo. 4 suplás tulipa, saindo a R$100 o jogo. Um jogo de banheiro com tampa do vaso e mais 2 tapetes grandes, saindo a R$100 o jogo. Um tapete rosa mais pink Cleo, saindo a R$30. 2 tapetes pink Cleo, saindo a R$60 os dois. 3 tapetes azul royal mais azul piscina Cleo, saindo a R$90 esse jogo. E 3 tapetes Cleo cru, saindo a R$30 cada, R$90 o jogo. Eu pesei e no total aqui deu 5 quilos 855 gramas. Eu considero uma produção boa para uma pessoa iniciante. Não sei dizer se é boa mesmo, mas assim, eu considero que foi porque o meu ritmo foi melhorando conforme foi passando o tempo. Um total aqui na venda no valor de R$680. Sendo que desses 680 eu vendi 90, que foram os 3 tapetes bege da minha sogra, como eu falei. E aí eu anoto tudo. Eu anoto o peso, eu anoto para poder ver o valor do barbante, ver se está tudo certinho, se vou sair no lucro, no prejuízo, né, na hora de precificar e tudo. Eu não comprei um barbante muito barato dessa primeira vez, depois que eu fui pegar algumas dicas, e aí talvez na próxima vez eu vá testar uma outra marca, porque a marca que eu comprei dessa vez foi a Euroroma, e ela não é uma marca assim muito barata. E aí eu comprei essa marca porque era a marca que eu conhecia, marca que eu já trabalhava. Mas agora eu vou testar outras marcas, ver como é que funciona. Tem algumas dicas de algumas dessas meninas nesses mesmos canais aí que eu citei, que elas indicam alguns outros tipos de barbante, algumas outras marcas para poder você fazer aí a sua produção. Eu fiquei bem satisfeita, uma produção de quase 6 quilos. Eu ainda fiz alguns mimos, né? Então, acho que chega assim aos 6 quilos. Então, foi uma produção bem grande até para um primeiro mês de quem é uma pessoa que considero iniciante. Eu não sou uma iniciante que não sabe os pontos. Eu sei os pontos, pelo menos os básicos aí. E o mais complicadinho assim seria o picô,
porque eu sei. Mas ponto alto, baixo e ponto alto duplo e picô. É isso que eu sei fazer. E se acompanhar as videoaulas, eu acho o tapete, se eu posso falar, né? Assim, na minha opinião, tapete é uma coisa muito simples e fácil de fazer, mas que os primeiros não ficam muito bons, porque os primeiros eu fiz, estão aqui em casa. O ponto era muito apertado. Então você tem que conhecer o seu ponto, porque eu ia fazendo fio 6, mas com agulha de 3,5, como na maioria dos vídeos a gente assiste. Só que o meu ponto fica muito apertado na 3,5. Meu ponto é para 4, para poder ficar um ponto legal e o trabalho não ficar embabalhado, ele ficar certinho assim. Se eu mostrar os tapetes que eu fiz os primeiros, você vai ver, tá embabadado, ele tá com um ponto muito apertado, ele tá muito estranho. Então, no primeiro momento, eu fiz só pra mim, mas isso lá no passado. E aí, depois eu fui fazendo outras coisas. Eu fiz bolsa, eu fiz roupa, fiz chapéu, touca, fiz meia. Enfim, fui fazer outras coisas para poder ir aprimorando na técnica. Mas assim, para mim, no meu caminho, no meu caminhar, o que ficou mais fácil para eu fazer e dizer assim, agora eu vou fazer para vender, foi tapete suplá. Suplá segue o mesmo princípio do tapete, praticamente. Então, vestuário eu tenho bastante dificuldade em fazer. Eu me atrevo a fazer? Sim, mas é para mim. Então, eu faço algumas coisas. Inclusive, eu fiz um top. Depois eu vou mostrar. Um top que surgiu a ideia na minha cabeça e eu resolvi fazer. E ficou legalzinho ele. Mas, assim, não me atrevo a fazer para vender. Porque eu acho muito complicado fazer o vestuário. Eu acho muito difícil. Para mim, que eu me considero iniciante, ficou mais fácil fazer tapete. Era mais simples, é um ponto de repetição, você consegue já ver quando não tá dando certo ali, desmanchar, enfim. Eu achei mais simples e mais fácil. E outra coisa, a repetição é a chave da coisa. Como eu decidi pegar o mesmo modelo para fazer várias vezes, eu fiz 12 tapetes do mesmo modelo em um único mês, cada vez mais ele ficava mais fácil, o ponto ia ficando mais frouxo, ia ficando mais maleável o trabalho. Ou seja, esses daqui que eu fiz, eu escolhi fazer suplá também, porque suplá também vai nessa mesma linha da repetição. Então, um eu fiz 4 suplás, o outro eu fiz 6. Porque conforme você vai fazendo, quanto mais vezes você faz a mesma peça, mais fácil essa peça fica para você e mais bonito o seu ponto fica, cada vez mais. Então, foi por isso que eu escolhi apenas um modelo. Primeiro, para simplificar a minha vida e depois para aprimorar a técnica. Porque se eu me considero uma pessoa iniciante, não é legal pegar muitas coisas avançadas. Então, assim, o que eu quis fazer que fosse um pouco mais diferente aqui foi mesclar cores. Foi pegar e colocar uma cor no meio, outra no final e tal, vou mesclar aqui e vou inventar um negócio diferente. Porque também fica repetindo mesmo que em outras cores acaba ficando um pouco enjoativo. Então é legal você escolher, se eu posso dar uma dica, né? Escolher um modelo e ir brincando com esse modelo. Vai fazendo, vai aprimorando e depois vai brincando, vai testando outras cores, vai misturando e tal. E aí vai vendo o que dá para você fazer. Vai vendo, vai explorando a sua criatividade, porque num primeiro momento a gente às vezes se sente um pouco travada, um pouco assim, mas eu não sei o que fazer e tal. Então, assim, não fica tentando inventar roda. Escolhe um modelo, faz esse modelo, aprimora esse modelo, testa cores diferentes, mescla cores e faz um bico diferente. Faz alguma coisa diferente para você ir testando, ir fazendo e ir vendo como é que funciona para você. E aí, é isso o vídeo de hoje. Eu quis trazer aqui essas informações e espero que você tenha gostado. Até a próxima!